Salmo 3, versículo 1. Obrigado. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, por favor, Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, sabendo, Pai eterno, que a ti pertence toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Pai, no nome de Jesus, que as minhas palavras, Senhor, sejam como bálsamo, como refrigério, como consolo, como edificação, como despertamento, Senhor, para cada coração que aqui, ó Deus, está nessa noite. Pai, no nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Que a tua glória, Pai, que a tua glória seja sentida aqui nesse lugar, por cada homem, por cada mulher, Senhor. A tua presença, Senhor, ó Espírito Santo, o seu doce toque, Senhor, seja sentido, meu Pai, por todos nós. Fala conosco, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, de uma forma muito objetiva, nessa noite tentar extrair algumas lições desta pregação que farei, textual, a respeito do Salmo de número 3. O primeiro salmo dos cânticos, o primeiro salmo que é dado a ele um título, pelo fato de ele fazer parte de uma seção que está diretamente ligada a episódios históricos da vida de Davi. O Salmo 3, ele faz parte de uma seção de 14 salmos que retratam exatamente momentos da vida do rei Davi. E eu quero transmitir esta mensagem que tem muito a ver com os nossos corações, que tem muito a ver com aquilo que a gente vive no dia a dia, e tentar mostrar a vocês um homem que, em meio a uma profunda perseguição, consegue apresentar-se como alguém realmente diferenciado, alguém que tinha uma confiança em Deus acima da média em alguns momentos. O versículo 1 vai dizer assim: Senhor, como se tem
multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantaram ou se levantam contra mim. A primeira ideia que nós temos ao ler o Salmo, ele fala de inimigo. Pessoas motivadas pelo ódio. Pessoas que planejam, trabalham de forma contrária para nos abater, para gerar um abatimento. Quando você analisa e pensa no versículo 1, você começa a olhar para o seu redor e dizer, puxa vida, preciso identificar quem são os meus ou o que é o meu inimigo. O que é o meu adversário? Quais são os... Não sei se está certo, mas se não estiver certo, vou fazer ficar certo agora. Quais são os satanases que se opõem à minha vida? Quais são os satanases que se levantam? Essa é cruel, né? Satanases. Mas eu faço estar certo agora. Que se opõem a mim. O fato é que Davi, ele não está olhando para concorrentes como um rei. Davi não está olhando simplesmente para um homem desconhecido que se levantou e disse, olha, eu quero me opor ao reinado de Davi, eu quero me opor a este rei, a este homem aí que supostamente está dizendo que Deus colocou à frente porque eu me acho melhor do que ele. Eu quero me opor a Davi. Davi está dizendo, muitos são os meus adversários. E quando ele olha para os seus adversários, ele não vê pessoas desconhecidas. Davi está falando exatamente do seu filho, Absalão. Seu terceiro filho, segundo o livro, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 3. Seu terceiro filho, que está se motivando, se posicionando de forma contrária ao seu reinado. O texto vai dizer que Absalão trama contra Davi, motiva o povo. Absalão, juntamente com seus comparsas, com seus liderados, com seus seguidores, para a entrada da cidade. E todos que vinham tratar de assuntos reais com Davi, era impedido por Absalão. E Absalão dizia, opa, não tem ninguém aí, o rei não está aí, não há sentido de você entrar nessa cidade para buscar o rei, ele não está aí, ele é ausente. Quisera se eu fosse o rei, porque já julgaria as suas causas. Quisera se eu fosse a liderança, porque nesse momento eu exerceria poder e daria solução para o seu problema. Absalão começa a encher o coração dos hebreus, começa a encher o coração daqueles que estavam debaixo da liderança de Davi, dizendo que Davi tinha perdido a sua autoridade, que Davi tinha perdido o seu propósito. Absalão, seu filho, se opõe a Davi. E Davi vai dizer, muitos são os meus adversários. Muitos que se levantam contra mim. Imagine só você que é pai. Imagine só você que é mãe, sabendo que o teu adversário é exatamente aquele que você gerou. O que te persegue é exatamente aquele que você gerou. Davi vai continuar dizendo no verso 2:
Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi está analisando as palavras emitidas a respeito dele, porque sabendo ele que Absalão tinha montado uma estratégia para destruí-lo, Davi foge de sua casa, juntamente com seus filhos, juntamente com seus servos. Ele leva um grande número de pessoas, deixa a cidade vazia. E aqui Davi está dizendo, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí o texto da sua Bíblia vai dizer o seguinte, vai acrescentar uma palavrinha depois do versículo, escrevendo Selá. Selá nada mais é do que uma pausa para pensar. Todas as vezes que aparecer na sua Bíblia essa palavra Selá, Selá significa uma pausa. Meus irmãos, Davi nesse momento ele para aquilo que ele estava dizendo, ele faz uma pausa, ele começa a olhar para trás, ele começa a olhar para o seu momento, ele está fugindo, ele está saindo da cidade, ele está perseguido, a situação está oprimindo a Davi. E no versículo 3, depois da pausa, depois de parar e pensar e refletir sobre aquilo que ele estava vivendo, ele vai dizer o seguinte: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Meus irmãos, Davi, ele está olhando nesse momento para tudo que está rodeando ele, e consegue extrair forças para encontrar proteção no Senhor, e se colocar atrás do escudo de Deus. Ou seja, ele vai dizer: Senhor, tu és a minha proteção. Eu não vou me mobilizar nesse momento. Eu não busco nesse momento a minha proteção humana, mas eu olho para ti e enxergo em ti proteção para a minha vida. Tu és o meu escudo, Senhor. Davi vai dizer: Senhor, tu és a minha glória. Ou seja, teu é o poder, tua é a glória. Eu sou rei, porém eu não vou vencer na minha força, mas eu vou vencer segundo a força e o poder do Senhor. Davi vai continuar dizendo: tu és o que exalta a minha cabeça. Não serei eu que devolverei a minha honra, não serei eu que correrei atrás em busca daquilo que eu perdi, mas é o Senhor que vai me colocar no lugar que o Senhor lá, quando me escolheu entre as ovelhas, quando me escolheu na casa do meu pai, disse que eu seria rei. É o Senhor que vai devolver a minha glória. É o Senhor que vai devolver a minha honra. E aí no versículo 4, Davi vai dizer assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aqui temos uma ação. Com a minha voz clamei. E aqui nós temos uma convicção. Davi diz: e Ele ouviu-me. Ele ouviu-me. Nada tinha acontecido ainda. Nada tinha acontecido. Mas Davi já estava dizendo: Ele ouviu-me.
Ele ouviu o meu clamor. Ele olhou para mim. Eu tenho convicção e certeza que desde o seu santo monte, Ele está olhando para o dia em que o Senhor entregou os mandamentos para o povo hebreu. Ele está olhando para o dia em que o Senhor lá no santo monte se manifestou ao povo de Israel. Ele está dizendo lá do lugar santo, aonde o Senhor se manifesta, eu vejo de lá vindo a resposta do Senhor. Eu vejo do alto, do lugar de glória, vindo a resposta, porque eu clamei, eu estou aqui agindo, eu estou me esforçando, superando os meus próprios limites, e tenho convicção de que o Senhor está me ouvindo. E aí Davi, de uma forma maravilhosa, ele novamente faz uma pausa na sua fala, sei lá, pensa, toma uma Coca-Cola, respira, e aí ele vai dizer esse texto do versículo 5. Veja só, por favor. Eu me deitei eu me deitei gente, eu estou cansado, mas me ajuda, misericórdia. Misericórdia. Eu me deitei obrigado. Aí o texto vai dizer, acordei. Porque o Senhor me sustentou. Pare e pense a situação de Davi, Joelma. Seu filho o colocou para fora de casa. Absalão era o seu inimigo nesse momento. Davi, primeiro ele encontra forças e encontra convicção para dizer que ele está na presença do Senhor e o Senhor é o seu escudo. Aí diante de tudo isso, Davi vai chegar agora numa noite, não foi um dia agradável, era o final de um dia de fuga, ele estava fugindo, e aí ele deita e fica com insônia, perguntando para Deus o porquê daquilo. A Bíblia diz que Davi deita e dorme. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, você consegue deitar e dormir? Pergunta, meu irmão! Jesus! Acordou? Aleluia. A Carolzinha quase está perguntando aqui, ó. Pergunta de novo, você deita e dorme? Você deita e dorme? Ai, pastor, estou tão preocupado, a conta vai vencer amanhã. Meu irmão Davi, o filho dele queria matar Davi. Davi deita e dorme. Oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Ele deita e dorme. E ele afirma que isso só foi possível porque o Senhor o sustentou. Sabe o que Davi está querendo dizer aqui, meus irmãos? Davi está dizendo o seguinte, olha, o externo, o exterior, a vida não determina o que se passará dentro do meu coração. É o Senhor
É o Senhor que determina. Vem dele a última palavra. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha glória. Nele eu confio. Pastor, mas eu prego, eu falo, eu até escrevo que o Senhor é a minha força. E na hora que se levantam os teus adversários, e na hora que se levanta a dificuldade, e na hora que se levantam os problemas, e na hora que a situação, as circunstâncias exteriores estão dizendo para você, foge, foge, não dorme, perde o sono, vive como um neurótico, vive como uma doida. E aí, quando a gente está nesse estado, a gente começa a procurar profeta, a gente começa a abrir a Bíblia todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Senhor, fala comigo. Oh Deus, essa palavra está na carne, não é para mim. Oh Senhor, fala comigo. Ah, não foi dessa vez. E aí você fica buscando algumas coisas. Aí você vai dizer lá para a irmã profeta do Jardim Caçula, do Jardim Luso, do Ribeirão, de qualquer outro lugar. A irmã profeta da Vila da Santa Luzia, que eu sei que tem. Eu sei que tem. Estou falando de algo que eu sei que tem. E tem um monte de gente que já foi lá na profeta da Santa Luzia. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Aí vai lá, chega na casa da irmã profeta. Hoje vocês aprenderam o que é profecia, né? Vocês aprenderam. E nós vamos aprender ainda, né, Denilson? Sobre dons. Aí vamos falar sobre dom de revelação, dom de profecia, que você vai ver que não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Mas nada a ver. Nada a ver. O que acontece muito é exatamente o que Jeremias estava dizendo. Olha, tem alguns profetas dizendo foi o Senhor que disse, mas Deus não mandou dizer absolutamente nada. A obrigação do profeta, como aprendemos hoje, é fazer com que os nossos corações voltem-se para a palavra. Para fazer com que os nossos corações retornem para a palavra. Não a adivinhação do seu futuro. Aí quando, que nem eu ouvi outro dia, eu posso falar isso. Aí alguns vêm falar com o profeta Santo Fernando. Aí sai da igreja dizendo o seguinte, não é bem isso que eu queria ouvir, não é isso que eu estava procurando para a minha vida. Aí vai no outro pastor, aí os pastores acabam não sendo mais suficientes, aí começa a descer o nível, e aí vai, até chegar de repente, vamos voltar. E eu me deitei e dormi. E acordei. Ou seja, o exterior não determinou o meu coração. Gente, não estou dizendo que isso aqui é fácil não, viu? Não estou dizendo. Mas isso aqui é um exercício. Isso aqui é um exercício. É em meio a tudo que nós vivemos, que a gente tem que olhar para dentro de si e dizer, olha, é agora que eu vou demonstrar em quem ou no que eu realmente acredito. É quando o bicho está pegando, quando a coisa está, sabe, está estreita, você está, como diz aí, você está no deserto, você está vivendo, como é que o Fernando lá, é Fernando, Ailton, como chamava ele, lá do Amarim Fernandes, lá, aquele rapaz lá, falava que quando a gente está comendo água de salsicha, como que é? Quando você só come água da salsicha, é o que te sobra, é o que tem para você. Sabe? É nessa hora
é nessa hora que Deus realmente quer ver aquilo que você de fato crê. Eu deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí ele vai dizer: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Ele vai dizer: eu já vi o Senhor fazendo isso aí. Eu já vi o Senhor trabalhando. Eu já vi o Senhor ferindo os meus inimigos. Eu sei que o Senhor novamente vai fazer isto. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Diante da dificuldade, mesmo assim Davi ainda consegue olhar para o seu povo e dizer: olha, eu tenho convicção do que eu vivo. Senhor, ainda assim, que a bênção que está sobre a minha vida seja derramada sobre o teu povo. Davi bem sabia que aquilo que estava acontecendo na sua vida era a consequência de todos os seus erros. Davi bem sabia que aquilo que estava acontecendo na sua vida era o cumprimento da palavra do profeta, no livro de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 12, se eu não me engano, onde o profeta vai dizer para ele que a espada não vai se distanciar de sua casa, ele vai sofrer demais. No capítulo 15 do livro de 2 Samuel, Absalão começa a se levantar. No capítulo 18 de 2 Samuel, Absalão, enfim, no auge do seu poder. Davi sabia que aquilo que estava acontecendo com ele era consequências. Mas mesmo assim ele cria num Deus misericordioso. Ele cria num Deus misericordioso. Repita comigo: eu tenho um Deus de misericórdia. Ele é misericordioso na sua vida. Ele é misericordioso na sua casa. Ele é misericordioso. Compete a você decidir, deitar e dormir, porque o Senhor, Ele te sustenta. Compete a você deitar e dormir. Meu irmão, nessas horas, ouça a profeta Shakira que diz: estou nem aí. Não, quem é o nome dela? Hã? Quem é? Me ajuda. Shakira não é que Shakira, é Kelly Key. Que diz: estou nem aí, né? Não. Tá vendo, Gil, o que você faz comigo aí, ó? Rose, me ajuda. Vocês estão bem? Eu, lendo esse texto, algum tempo atrás, eu estudei o contexto histórico dele, e foi num momento de muita dificuldade na minha própria vida. Algumas pessoas que sabem aquilo que eu e minha esposa já vivemos, não foram perseguições de pessoas, mas sim perseguições de situação. A gente conseguiu entender que o Senhor é nosso escudo. E hoje a gente vê o grande trabalhar de Deus em nossas vidas. Meu irmão, não afaste do seu coração as verdades da palavra de Deus. Elas são vidas. Ela é vida. Carol, ela é vida. Não afaste as verdades da palavra de Deus do seu coração. Ela é viva e vida. Eu quero orar por você. Quero orar com você.
nesse momento e levá-lo a uma reflexão pessoal, pedindo que Deus te dê condições para enxergar nele um escudo forte, que você entenda que ele está te ouvindo e que você deite e durma, porque ele está te sustentando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oremos nesta hora.